Agora, por que que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu tive essa dificuldade, eu achava realmente que aprendendo tutoriais, vendo tutoriais, eu ia aprender fotomontagem. Então, isso foi uma das coisas que eu recordei, né. Quando você começa a aprender alguma coisa, você acaba depois que você aprende alguma coisa, você acaba esquecendo como era quando você começou. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de até ensinar para as pessoas. Então, quando a pessoa faz o tutorial, eu não estou falando que a culpa é da pessoa que fez o tutorial. "Ah, ela está fazendo aquilo de propósito para você se sentir mal", não é. As pessoas fazem com uma boa intenção. Só que como a pessoa já domina, ela às vezes esquece como era não saber para tentar explicar para a pessoa que não sabe nada. Então ela acaba explicando com uma linguagem de quem sabe. Então eu resolvi fazer esse vídeo exatamente para isso, para te ajudar a entender que a culpa não é sua se você não está conseguindo fazer fotomontagem. Se você vê tutoriais e não está conseguindo fazer fotomontagem, a culpa não é sua. A culpa é simplesmente do processo, das pessoas que não, de todos nós. A culpa é minha porque eu vou ver o tutorial e não tenho um entendimento ainda tão grande para poder pegar aquele tipo de tutorial. Então, a culpa não existe um culpado de verdade aí. Todo mundo é culpado, um pouco culpado. Sabe como é que depois de algum tempo eu comecei a ver tutorial? Eu começava a ver muito como desafio. Eu via um tutorial, o que eu fazia? Eu pegava aquele tutorial, via a pessoa fazendo uma determinada coisa com uma ferramenta só, aí eu pegava e falei, como é que eu posso usar essa ferramenta em outro lugar? Aí eu fazia só aquela ferramenta. Ou eu me desafiava a fazer, conseguir aquilo que ela fez, tipo, ela foi lá e mudou uma cor. Eu tentava mudar a cor usando outro tipo de ferramenta. Deixa eu ver qual ferramenta que eu consigo mexer com cor aqui também. Deixa eu ver nas ferramentas de cor aqui. Geralmente todo software de edição de imagem, você tem um menuzinho lá de cores. Deixa eu ver esse menuzinho de cores. Deixa eu começar a mexer em cada um aqui, só para ver o que significa cada cor. Deixa eu ver como é que eu consigo fazer. Então, eu sempre fazia isso. Eu pegava um tutorial e me desafiava a fazer alguma coisa de forma diferente do que ele fez. Ou pegava só uma ferramenta e tentava entender aquela ferramenta de profundidade. Então eu não tentava fazer geralmente aquela imagem que a pessoa fez, porque aquilo acabava me perdendo muito tempo. Eu ia fazer a mesma coisa que a pessoa fez, seguindo aquele passo a passo. E eu só conseguiria aquele passo a passo. Agora, você pode também, vamos supor, ele fez um passo a passo ali, onde ele mudou a cor de um objeto. Ah, não vou mudar a cor, eu vou deixar em preto e branco. É claro que isso aí não tem a ver com a habilidade de mexer em ferramenta, é mais uma mentalidade de como é que eu vou criar uma emoção. Quando você mexe em cor, geralmente você não está aprendendo ferramenta. Trocou a cor de uma coisa, você está simplesmente tentando criar, associar a emoção à cor que você está mudando. Mas eu usava os tutoriais como desafios, né? Eu tentava me desafiar. Ah, fez isso com essa ferramenta? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa diferente com essa ferramenta, né? Então eu tentava criar esses desafios para mim. Ou eu pegava só uma ferramenta só. Eu vi que uma ferramenta ali é muito que ele usou, que eu achei, essa ferramenta aqui é fácil de usar. Vou usar essa ferramenta só para fazer um monte de coisas diferentes. Só que como eu falei, se você tenta só aprender nesse processo é demorado, que você vai pegar aí, vou pegar essa ferramenta e vou fazer, sei lá, 500 coisas diferentes. Vai perder tempo. Em vez de ter uma pessoa te explicando exatamente, ó, essa ferramenta, ela faz isso, as possibilidades dela são essas, vamos usar ela só nisso. É muito mais fácil você aprender assim, quando você tem um direcionamento. Mas é o que eu falei, eu resolvi criar essa aula de hoje pensando exatamente nisso, em você que às vezes vai procurar um tutorial e não consegue se desenvolver e se sente até mal, se sente meio chateado. Isso aconteceu comigo. Então, eu tentei voltar no tempo e falar, pô, quando eu estava começando, quais as coisas que me deixavam chateado, né? Então, as aulas que eu estou criando agora, eu fico tentando voltar no tempo, né? Eu até deixo a dica, se você quiser deixar no comentário aí, qual a sua maior dificuldade? Deixa aí nos comentários, qual a sua maior dificuldade na hora de aprender ou de fazer uma fotomontagem? Porque aí isso também já vai me dar ideias para criar conteúdo nesse direcionamento. Eu estou tentando voltar na minha cabeça de aprendiz, que é o que eu falei, é um pouco difícil. Depois que você aprende, se torna um pouco difícil você ter essa mentalidade de quem aprendeu, porque você já está no outro nível, a coisa já funciona meio que direto, né? Você já meio que já faz a coisa. É igual quando você vai aprender a dirigir um carro, por exemplo. Quando você vai aprender a dirigir, você aprende, né, a pisar na embreagem, o freio, né? Você pisa na embreagem, você olha para a marcha na hora de passar a marcha. Então, quer dizer, depois que você já aprendeu a dirigir, você nem olha mais para a marcha, a coisa já fica mais fácil, né? Você nem pensa muito em fazer. Então, quando você aprende uma fotomontagem, é a mesma coisa. Você não pensa muito no como é que você aprendeu. Então, se você quer ensinar, você tem que tentar ter essa mentalidade de voltar no passado, é o que eu fico fazendo. Voltar no passado, olha, qual era a minha maior dificuldade quando eu comecei? O que eu achava mais difícil? Então, se você tem alguma dificuldade aí, alguma coisa que você se sinta inseguro de fazer, deixa aí nos comentários que eu posso fazer uma videoaula só falando exatamente disso. Qual é o maior benefício que você tem quando você entende que tutorial não vai te ensinar fotomontagem? É que você tira um peso gigante das suas costas, porque você começa a achar que a culpa é sua. O outro benefício é que você não abandona a fotomontagem por isso, porque quando você
aprende e acha que você faz o tutorial e acha que você não, a culpa é sua, que você não está aprendendo, e não que o processo que você está tentando aprender que não é pelo caminho certo, você começa a ver que a culpa não é sua. Existe um processo, só que você não sabe esse processo, mas se você descobrir ali onde é que você aprende, pronto, o caminho está aberto, que é o que eu estou apresentando aqui para você. Existe um caminho. Eu vou te ensinar esse caminho. O caminho é simples de fazer, é um passo a passo, é um caminho super gostoso de fazer. Fotomontagem é uma parada muito maravilhosa que você mexe. Não é só chegar aqui, sentar e fazer uma arte, né? É você contar história para as pessoas, é você distrair as pessoas com uma história bonita, ou fazer as pessoas refletirem com uma história, né, que pese na cabeça delas, que leve elas à reflexão. Então, fotomontagem eu vejo como se eu fosse um diretor de cinema. Eu me sinto como se fosse um diretor de cinema, contando uma história muito foda. Eu vou colocar as coisas que eu quero ali dentro. Então, o maior benefício que você tem quando você entende isso é esse, de você saber, não, tutorial não é para eu aprender realmente fotomontagem, é para eu aprender um processo aqui, um processo ali, talvez utilizar no futuro, aquilo ali pode me ajudar de alguma forma, mas não é um processo que te leve. Então, o maior benefício é esse, é você não se sentir frustrado. Eu acho que o grande benefício da aula de hoje é exatamente esse, é não te deixar sentir esse peso nas costas. Então, o maior benefício que você vai ter quando você aprende é esse, é de saber direcionar o teu foco aí pro local certo, que é descobrir um método, e no caso você já descobriu, né, que é o meu método que eu vou estar ensinando para você, mas é descobrir isso, é descobrir que existe um método e esse método não é um método complicado, complexo, é um método que vai te levar realmente aonde você quer chegar. Você pode me perguntar assim, Gustavo, existe alguma exceção aonde ver tutoriais ajuda a aprender na fotomontagem? Eu vou dizer que sim, existem exceções para tudo, como tudo na vida existem exceções. A exceção é o que eu já tinha dito para você, é usar os tutoriais que falam de uma ferramenta só, de uma única ferramenta. Vai falar sobre vários aspectos daquela ferramenta. E você dominar aquela ferramenta, agora tem que ser em relação à fotomontagem. Não adianta eu tentar, tipo, ver um tutorial sobre ferramenta do Photoshop, porque às vezes a pessoa tá ensinando uma ferramenta que é para criar um site, como eu falei, uma configuração para um outro tipo de coisa. Você tem que tentar procurar realmente, são tutoriais que são para fotomontagem. Aí você consegue, né, usar a ferramenta. Ou se você já conhece ferramentas, por exemplo, você tem que aprender a recortar imagens. Então, se a pessoa estiver ensinando uma ferramenta de recorte, é legal você ver. Aí se for uma ferramenta, um processo longo também, for um vídeo de 10, 15, 20 minutos, porque vale a pena, porque a pessoa vai mostrar aquela ferramenta a fundo. Só que no meu caso aqui, eu vou ensinar para você GIMP. Então, tenta procurar ferramentas GIMP, Inkscape, que são as ferramentas que a gente vai usar. Então, existe essa exceção, que seria realmente aprender ferramentas específicas. Ou aprender mentalidade. Se você tiver alguém falando sobre cinema, por exemplo, existe uma coisa que depois mais pra frente eu vou falar também, que é sobre a jornada do herói. É uma coisa que está dentro do cinema, que se ensina no cinema, mas que eu coloquei dentro da fotomontagem, que eu acho que ajuda muito, principalmente na hora da criação, quando você está criando, geralmente você está com a cabeça em branco, nossa, o que eu vou colocar no papel, qual a história? A jornada do herói te ajuda a vencer esse papel em branco e ir pro passo de criar o personagem, os personagens que são contra aquele personagem, né? Ou seja, os contra-personagens, vão ser os obstáculos que aquele personagem vai ter que ultrapassar, onde é que ele quer chegar. Então a jornada do herói, ela tem um caminho que é bem interessante e que tudo que você vê no cinema tem isso, né? O personagem começa num lugar, aí acontece alguma coisa que ele vai ter que lutar contra aquela coisa, ou ele vai ter que ir para um outro lugar, ele vai lutar contra um lugar que é diferente do lugar onde ele conhecia, ele vai conhecer pessoas que vão ensinar coisas para ele vai se desenvolver com isso. Então a jornada do herói é muito legal quando você aprende para você usar na fotomontagem do jeito que eu falei, principalmente no desenvolvimento da estrutura, da ideia. Então eu tenho um personagem, o que eu vou colocar nesse personagem? Quem é o inimigo dele? Então é bem legal essa estrutura. Então existe realmente essa exceção. Então quando você vê coisas geralmente de cinema, teatro ou escrita, é legal você ver também. Eu gosto muito de ver, eu aconselho muito que veja, porque isso te dá um suporte maior na hora da criação, na hora de desenvolvimento do personagem. A gente acha que fotomontagem é só colocar ali, né, os objetos e pronto. Não é. Tem que entender ali como é que você vai contar a história, aonde cada personagem vai se encaixar, qual é a cor que você vai usar. Então tudo isso aí te ajuda a criar essa narrativa, a contar essa história para outras pessoas, prender a atenção do público, né? E hoje em dia, se você for nas redes sociais, o que você mais vê ali é a imagem. Então o que chama a atenção das pessoas é a imagem e vídeo, né? No nosso caso, aqui na fotomontagem, a gente vai falar sobre imagem, mas imagem e vídeo é uma coisa que chama muita atenção do público. Então quando você começa a trabalhar as imagens de forma certa, você começa a trazer a atenção dessas pessoas. As pessoas começam já a querer ver as suas histórias, né, através das fotomontagens. O caminho é esse, o caminho das pedras é você ter esse foco, saber que existem essas exceções, que existem coisas que você pode aprender em outros locais, né, com tutoriais, mas que você tem que ter também um processo aí, tem que aprender um processo. Qual o processo que eu vou aprender?
aprender. Apesar de não ter muitos cursos de fotomontagem, né? Mas o que eu estou ensinando para você é esse, é o processo que vai te levar de um ponto a outro. Ou seja, você não sabe fotomontagem, vai aprender fotomontagem.